Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. A princesa Isabel, em 1888, aboliu a escravidão. Os poderosos, porém, não se conformavam com a abolição da escravatura e prometeram que a herdeira jamais se sentaria no trono real. Diante desta circunstância, a princesa Isabel mandou fazer uma miniatura do que seria a sua coroa e levou para Nossa Senhora Aparecida com o seguinte bilhete: Eu, diante de vós, sou uma princesa da guerra. Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra, e me curvo, pois és a rainha do céu, e te dou tão pobre presente, que é uma coroa que seria igual à minha. E se eu não me sentar no trono real do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe para sempre o amado Brasil. Quarta-feira, 12 de outubro de 2022, solenidade da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Amém. João capítulo 2, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais do que uma crônica das bodas de Caná, devemos nos preocupar com a presença significativa de Jesus e de sua mãe. João tem o seu próprio estilo ao nos apresentar Maria. Ele nunca a chama pelo nome, mas com a denominação de Mãe de Jesus ou de Mulher. Ele está interessado em enfatizar não tanto a sua individualidade, mas sim o papel que lhe compete. Em todo o Evangelho de João, Maria está presente apenas em 2 momentos. Em Caná, quando Jesus inicia sua primeira manifestação, Evangelho de hoje, e no Calvário, quando o Filho, no momento final de sua missão, a entrega como mãe ao discípulo amado. Para compreender bem o Evangelho de João, é importante relembrar o princípio fundamental que rege a compreensão deste Evangelho, a presença de 2 níveis de leitura.
cada página do texto sagrado contém um nível histórico, que é o das memórias históricas precisas, usadas pelo evangelista para narrar a sua catequese, e o nível teológico, que é aquele que está implícito no texto e também presente na mente do autor que escreve, interpretando o fato à luz do evento pascal. História e teologia estão ligadas e interpenetradas. Todo o episódio de Caná, relido à luz da Páscoa, deve ser lido assim. As núpcias representam a antiga aliança, a qual também Maria pertence. O esposo e a noiva são Deus e o povo de Israel, entre os quais não se estabeleceu uma relação de amor permanente, apesar das várias tentativas de Deus. Maria, símbolo do judaísmo que viveu na expectativa da esperança messiânica, representa a humanidade necessitada, que deseja a salvação e aguarda a plena revelação da libertação. O sinal do vinho novo representa a mensagem do Evangelho de Jesus. O vinho, na linguagem do Antigo Testamento, é o símbolo do amor entre o esposo e a esposa, sinal de alegria e elemento essencial para as núpcias. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, capítulo 5, 7, 8. Para os profetas é considerado um grande dom de Deus. A sua falta, causada pela infidelidade de Israel à aliança, um verdadeiro desastre. Gálatas capítulo 2, Amós capítulo 9, Isaías capítulo 25. Para a tradição judaica em geral, o vinho está associado à lei, da qual é um dos símbolos favoritos. Provérbios capítulo 9. Contra o pano de fundo do judaísmo, pode-se dizer, portanto, que o vinho de Caná é um símbolo da palavra de Deus, é a revelação de Jesus, a graça da verdade que ele trouxe, o dom de sua revelação, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A resposta de Jesus à sua mãe: o que temos com isso, mulher? Indica o nascimento de uma divergência de pontos de vista entre os dois. Jesus quer afirmar que as relações entre eles não devem ser colocadas em um nível humano, mas em uma perspectiva mais elevada, que é da sua missão como revelador do Pai. Enquanto Maria, ou seja, se detém no nível do vinho que falta para a alegria das bodas, nível humano, Jesus, por outro lado, pensa em iniciar o seu ministério profético e eleva sua resposta ao nível do cumprimento da vontade do Pai. Ele pensa no dom messiânico da vida eterna, simbolizada pelo vinho novo que ele está prestes a dar ao homem, nível superior. Mas a novidade que Jesus traz ao homem é algo ligado à sua hora. A minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus não é o momento em que o primeiro milagre está prestes a acontecer, mas o momento da sua paixão, morte e ressurreição. A hora de Jesus é toda a sua vida terrena, vivida em conformidade com a vontade do Pai, que começa aqui em Caná e atinge a sua plenitude na cruz, cume da revelação messiânica de Jesus ao mundo e prelúdio do seu regresso ao Pai. A resposta de Jesus no diálogo com Maria tem um significado preciso, é a superação do primeiro nível terreno, no qual ainda se encontra o antigo Israel, e a passagem para a fé que o resto de Israel, por meio de Maria, faz. De fato, a mãe de Jesus, com as palavras dirigidas aos servos, fazei o que ele vos disser, responde ao convite de Jesus e entra no plano de disponibilidade para o plano de Deus. Não é difícil comparar a expressão usada por Maria com aquela que o povo de Deus, errante no deserto, expressou no Sinai: tudo o que o Senhor disse, faremos. Êxodo capítulo 19, capítulo 24. Assim como Moisés no Sinai foi o mediador entre Deus e o povo, introduzindo Israel na aliança com Deus, assim Maria apresenta aos servos, depois de ter ela própria aderido à vontade de Deus, a lei, assim em Caná, a fé de Maria transmitida aos servos é seguida do dom do vinho novo, que é a lei nova, a boa notícia trazida por Jesus. As palavras de Maria são como a retomada de um compromisso solene assumido pelo povo de Israel. A comparação entre o Sinai e Caná permite compreender na sua verdade também o significado que o evangelista atribui a Maria
com o nome de mulher. Com o nome de mulher, Maria já não é apenas a mãe de Jesus, mas a mulher-mãe, que terá de cumprir uma tarefa específica na obra da salvação do Filho, representar o povo da aliança na sua atitude de abertura e de disponibilidade à palavra de Deus. É a mãe Sião, como está no Salmo 87, Isaías 2, Miqueias 4, Zacarias 8. A nova Jerusalém que reúne os seus filhos para a construção do novo povo de Deus, Isaías 51. O novo Israel e sua situação escatológica definitiva, Maria, em Caná, e a imagem de Israel que atingiu sua plenitude é, portanto, a imagem da Igreja. Com estas últimas palavras registradas do evangelista, Maria alcançou o propósito de sua missão, abriu o caminho para a humanidade encontrar o Cristo. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Não bastasse ser um dos maiores países católicos do planeta, o Brasil tem também um dos maiores centros de peregrinação mariana do mundo. É o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo. Em 1717, quando da visita na vila de Guaratinguetá, do governador da capitania de São Paulo e Minas, foi ordenado aos pescadores que recolhessem do rio Paraíba a maior quantidade possível de peixes, para que toda a comitiva pudesse ser alimentada e festejada com uma grande recepção. Todos se lançaram às águas com suas redes. 3 deles, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, partiram juntos com suas canoas e juntos também lançaram as redes por horas e horas sem pegar um único peixe. De repente, na rede de João Alves apareceu o corpo da imagem de uma santa. Outra vez lançada a rede, e a cabeça da imagem vem também para bordo. A partir daí, os 3 pescaram tanto que quase afundaram por causa da quantidade de peixes. A pesca milagrosa eles atribuíram à imagem da santa. Ao regressarem, foram para a casa de Felipe Pedroso e, ao limparem a imagem com cuidado, viram que se tratava de Nossa Senhora da Conceição, de cor escura. Então fizeram um pequeno altar dentro da casa, onde passaram a realizar suas orações diárias. A novidade se espalhou a todos da vizinhança, que acorriam para rezar diante dela, invocada pelos devotos como Senhora Aparecida das Águas. A devoção foi crescendo no meio do povo e muitas graças foram alcançadas por todos aqueles que rezavam diante da imagem. Eram tantos os devotos que acorriam ao local que, em 1732, a família de Felipe construiu o primeiro oratório, mas a fama dos prodigiosos poderes de Nossa Senhora Aparecida foi se espalhando até atingir todos os recantos do Brasil. Assim foi necessário então construir uma pequena capela em 1745 no Morro dos Coqueiros. Em 1888, houve a bênção do primeiro templo, que existe até hoje, conhecido como Basílica Velha. Atualmente são milhões de peregrinos de todos os estados do país e de várias outras nações católicas, especialmente das Américas, que ao longo do ano visitam a Casa da Mãe Aparecida. A atual Catedral Basílica de Nossa Senhora, conhecida como Basílica Nova, foi consagrada pessoalmente pelo Papa João Paulo II em 1980, quando de sua primeira visita apostólica ao Brasil. Quanto ao amor do nosso povo por Maria, em 1904 a imagem foi coroada, simbolizando a elevação da Senhora como eterna Rainha do Brasil, com todo o apoio popular. A coroa foi oferecida pela Princesa Isabel, como relatei no início do podcast. Foi também por aclamação popular e a pedido dos bispos brasileiros que, em 1930, o Papa Pio XI proclamou solenemente Nossa Senhora Aparecida a padroeira oficial do Brasil. O dia de sua festa, 12 de outubro, desde 1988, é feriado nacional. Finalizemos o nosso podcast especial de hoje com a consagração oficial a Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida,
espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Por intercessão da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente quarta-feira para você. Quem semeia Maria, colhe Jesus. Até amanhã.